Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sacrifício. Eu quero te oferecer, Senhor, teu fogo. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, o teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, oh, 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 oh. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Se você sabe, levante sua voz e cante. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar, diga, e buscar as canções mais lindas pra cantar, se não for, se o meu coração não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar,
Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, não, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Sabe, Anne, sabe por que esse fogo não vai se apagar na minha vida? Porque eu não vou permitir que o fogo se apague na minha vida. Cabe a cada um de nós buscar continuamente para que o fogo não se apague em nós. Então há uma responsabilidade. Ah, Deus, diante da tua presença, Senhor, eu coloco a nossa vida nas tuas mãos, porque nós escolhemos a ti, nós escolhemos a tua presença, nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos parar tudo para te buscar, porque tu és o amado da nossa alma, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és aquele que dá o sentido da nossa vida, que faz a nossa vida se mover, que faz a nossa vida acordar, que faz a nossa vida ter sentido. Então receba toda honra, toda glória, receba, Senhor, nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Receba, Senhor, esse culto, que suba como um aroma suave a tua presença. E Deus, nesse momento, Pai, usa a minha vida como um instrumento, usa como um canal da tua presença aqui nesse lugar. Ah, Deus, e que a sua chama continue ardendo, 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 ardendo. Ah, Deus, não é só palavras bonitas. Eu preciso ser essa pessoa, esse louvor, essa música. Eu preciso, Senhor. Se você concorda comigo, querido, fale para o Senhor que você é essa música, você é esse louvor, que você não vive só de palavras bonitas. Pode voltar nessa parte da música. Não se apagará, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Que o nosso louvor não seja fingido, honrado nas lábias, que o nosso amor não seja fingido,
honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? Que haja verdade em nós. Pois de que haja vale ter tudo e não ter nada? Porque o Senhor vale Se dá tudo. meus lábios, dou minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se o meu coração não queimar por ti. Aleluia! Aleluia, Senhor! Deus, vale a pena te seguir, te servir. Vale a pena ser fiel a ti, vale a pena te buscar, vale a pena te priorizar, vale a pena parar tudo, vale a pena. O Senhor é o único que faz tudo valer a pena. Não importa a dor, não importa o sacrifício, não importa a renúncia, não importa. O Senhor faz tudo valer a pena. E sem o Senhor, as palavras mais bonitas são vazias e sem sentido. Mas o Senhor faz tudo bonito e com sentido. Se você puder, aplauda o Senhor nesse momento. Eu quero convidar você a se sentar, mas eu quero convidar você a se sentar com esse fogo. Com esse fogo. Eu não sei se você está sentindo, mas há uma presença aqui nesse lugar. E eu quero que você abra a palavra em Atos 2, versículo 42. Ah, Senhor, eis-nos aqui nessa noite, Pai. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz, quem abriu, diga amém. Não sei se vai dar para ler aqui. Mas diz assim, minha versão é NA. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Coloca sua mão no coração. Senhor, diante da Tua presença, Pai, esse tempo nós consagramos ao Senhor e que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha fazer com que cada pessoa foque nessa palavra, que não haja distrações, que não haja cansaço, mas que o Teu Espírito Santo venha me usar nesse momento para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero pedir, que os pais, os homens aqui hoje, olhem para mim como uma professora, uma boca do Senhor na sua vida, e se permitam aprender comigo um pouco nessa noite. E feliz Dia dos Pais.
feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui nessa noite. Para você que é pai, o tema da mensagem de hoje é as marcas de um pai cheio do Espírito Santo. Para você que não é pai, o tema da mensagem de hoje é as marcas de um cristão cheio do Espírito Santo. E aprove Deus que a gente continuasse nessa série de mensagens em Atos, mas podendo abençoar os pais nessa noite. Então, depois que eu li, eu preciso relembrar vocês dessa série cheia do Espírito Santo, que é a série Renovados. Nós estamos no ano do renovo e Deus direcionou o nosso pastor Gessé para estarmos ministrando sobre isso nesse tempo, através do livro de Atos. E nós estamos pregando esmiuçadamente esse primeiro momento, né, esses primeiros capítulos de Atos, para que a gente possa realmente estar, como até de uma forma didática, estudando perícope por perícope da carta de Atos. E após o Pentecostes, após a pregação de Pedro, algo realmente surgiu. Não foi um movimento, não foi um movimento emocional, não foi um movimento vazio e sem sentido. O que surgiu foi a igreja. Depois da pregação de Pedro, que nós fomos abençoados com a pregação do apóstolo na semana passada, sobre a pregação de Pedro, algo aconteceu. E a igreja de Jerusalém é apresentada por Lucas aqui em Atos como o modelo da igreja cheia do Espírito Santo. Imagine, 2000 anos depois, creio que as coisas ficaram um pouco desequilibradas. Como assim, pastora? Pois eu acredito que a gente vive, né, a geração que as coisas estão sendo muito fragmentadas. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero te dar um exemplo. Hoje você vê igrejas que são só mover do Espírito Santo. E tem quem queira te ensinar, querer dizer para você que a letra mata e que por isso só há o mover. Existem as igrejas que não, que é o contrário, que só tem a palavra, porque elas querem dizer para você que os dons cessaram. Mas graças a Deus, aqui na Igreja Batista Getsemane, nós buscamos o equilíbrio, nós somos bem equilibrados, porque aqui nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Nós somos uma igreja que crê na continuação dos dons. Porém, nós não damos muita ênfase aos dons, nós damos ênfase à palavra. Mas o Espírito Santo, ele é livre para agir na vida da igreja com toda a liberdade. Afinal de contas, o culto é dele. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o culto não é seu. Vira para a pessoa que está atrás e fala assim, o culto não é do pastor. O culto pertence ao Senhor. E talvez a gente perca um pouquinho o controle do horário. Porque, afinal de contas, nós não estamos aqui batendo cartão. Nós estamos aqui adorando ao Senhor. E muitas das vezes isso envolve uma liberdade no espírito, para que ele mova. Isso significa que a gente não tenta estar dentro do horário? A gente tenta, mas às vezes não é permitido pelo próprio Espírito Santo, porque nós cremos que o culto de domingo é algo que o Espírito derrama sobre a sua vida, através da palavra, através da oração, às vezes através de um abraço do irmão, aquilo que você vai precisar na sua semana, porque Deus sabe como vai ser a sua semana. Você ainda não sabe, mas Deus sabe. E a igreja, ela é formada por pessoas. Fala mais uma vez assim, você não é igreja sozinho, para quem está do seu lado. A igreja é a igreja pela união das pessoas. Nós formamos a igreja. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é composta por pessoas cheias do Espírito Santo. Não é possível uma igreja ser uma igreja cheia do Espírito Santo se os membros não forem cheios do Espírito Santo. E nessa noite, como nós estamos celebrando esse dia tão especial, gente, o Dia dos Pais é um dia muito especial. Eu vejo na nossa sociedade que o mundo lá fora não dá tanta importância ao Dia dos Pais.
até comercialmente falando, o comércio não dá tanto peso e tanta ênfase ao Dia dos Pais. Mas nós, como igreja, sabemos a importância, assim, única que é o pai na nossa vida. E a falta que o pai faz na nossa vida. E por isso Deus se manifesta como um pai. Então, você que não tem o pai terreno por inúmeras razões, eu desafio você nessa noite a presentear o Senhor como seu Pai Celestial com toda a sua atenção, com a sua oferta, com o coração aberto, porque Ele é o seu Pai, amém? Então, Pai é essa figura de autoridade. Pai é o sacerdote no lar. O pai é quem tem a chave de governo na nossa família. E nessa noite, Pai, eu quero te dizer que a minha palavra é para você. É para os outros também, mas é para você, Pai. Existem as marcas do Espírito Santo sobre a sua vida, Pai. E você que é o governante do seu lar, existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Eu sei que a gente fala muito sobre a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas o que é uma edificação sem o telhado? A edificação, esse prédio sem o telhado, ela rui, ela estraga, ela apodrece. Então, Pai, você é o telhado na sua casa. E essas últimas décadas podem ter levado você a achar que você não tem valor, mas o seu valor é fundamental na sua família. E qual é a primeira marca do pai cheio do Espírito Santo? Volta lá no texto comigo. Logo a primeira marca, o texto começa a falar. E na minha versão NA, eu sei que tem várias versões. Na minha versão NA fala assim, e perseveravam. Na NVI vai estar, se dedicavam. Mas aqui eu quero usar essa palavra perseveravam. E no texto original do grego, a palavra, gente, eu fiquei treinando para falar essa palavra aqui. A palavra no original é proscarteriontes. Consegui. E essa palavra, ela traz a ideia de aderir firmemente a algo, persistir com constância. E pode ser traduzida tanto como dedicação, como perseveravam. Então, essa palavra traz essas duas ideias. E eu tentei buscar um jeito de falar as duas ideias, e o pastor Gessé, não, isso aí ficou esquisito. Usa só uma palavra. Mas eu quero nessa noite trazer a sua atenção que a primeira marca do Pai, cheio do Espírito Santo, é que ele persevera, ele se dedica. Porém, aqui o texto não fala só isso. Não é uma perseverança de uma forma geral, não é uma dedicação a qualquer coisa. O texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a marca do cristão cheio do Espírito Santo, a marca do pai cheio do Espírito Santo, é que ele é perseverante na doutrina. E na doutrina, a palavra original aqui é didaquê, que fala sobre ensino, aquilo que a gente aprende de alguém. Então, é um ensino específico. Os apóstolos, eu até escrevi aqui que a doutrina é como uma receita que Jesus deixou para os apóstolos aprenderam a receita e agora estavam passando para a igreja, ou seja, para nós. E que receita é essa? A receita de como viver a vida que Deus tem para nós. A receita de como agradar o Senhor. Porque se você tem prestado atenção nesses últimos anos que eu e o pastor Gessé estamos aqui na igreja, nós temos falado sobre vida de devoção a Deus.
sobre a vida de devoção que agrada ao Senhor. Eu e você nascemos para agradar ao Senhor. Eu e você nascemos para glorificar a Ele. Mas para a gente agradar, a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa saber o que agrada a Ele. E para isso nós precisamos perseverar e se dedicar ao estudo da palavra, ao ensino. Gente, esquece essa coisa de que a letra mata. Outro dia o pastor Gessé explica esse texto. Mas aqui, para nós cristãos, precisamos aprender sobre Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos nos apegar à Bíblia. E várias vezes, quando eu tenho a oportunidade, com muito temor e tremor, eu falo aqui nesse altar, porque é uma responsabilidade, gente, se eu falar alguma coisa, que você tiver alguma dúvida, pode no final do culto vir falar, pastor, eu não entendi, da onde você tirou isso, porque isso é conhecer a Deus. Eu posso errar, gente. E tudo bem, porque eu não sou perfeita. Mas eu quero, junto com vocês, aprender mais de Deus, estudar mais de Deus e perseverar nesse ensino. A segunda perseverança que eles colocam aqui é perseverar na comunhão. Gente, a comunhão é uma das coisas mais difíceis que a gente vive, principalmente nessa era que a gente vive, que é a era da personalização. Tudo que a gente quer personalizado, do jeito que a gente gosta, no formato que a gente quer, com os detalhezinhos que a gente quer. E aí, quando a gente vai lidar com outro ser humano, que em nada, tem nada a ver com o que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, a gente não sabe lidar. E a comunhão é essa vida na igreja, é a gente aprender a viver com os diferentes. E a gente precisa o quê? Perseverar, irmãos. Precisamos nos dedicar à comunhão, porque não é fácil não. Amém, igreja? Precisamos ser perseverantes aqui no partir do pão. Nós precisamos ser perseverantes em partilhar, e isso é tremendo. O partir do pão aqui que Lucas está falando, que eles perseveravam, era sim o pão físico também, que alimentava, mas também era o pão espiritual, que dá a vida que temos em Cristo, que é a vida que temos em Cristo. É a gente sentar junto, repartir o que a gente tem, como por exemplo, quando a gente celebra a ceia do Senhor, é um tempo de partilhar. É também quando a gente abre o nosso coração um para com os outros. E o partilhar, ele exige um coração generoso. Daqui a pouco eu vou falar sobre generosidade. Então, quando a gente vai perseverar em partir o pão, se dedicar em compartilhar, em partilhar, isso é tremendo. Essa é uma marca do Pai cheio do Espírito Santo. E ele termina falando de perseverar nas orações. Gente, se tem um negócio, eu vou falar igual o mineiro aqui, se tem um trem doido que inventaram, é o tal de que devocional é coisa de mulherzinha. Não é não. Queridos, se não fossem os grandes homens de Deus que se dedicavam em oração, que se dedicavam a estudar a palavra, nós não teríamos o evangelho que nós temos hoje. Então eu quero desafiar os homens dessa igreja a se levantarem como grandes homens de devoção a Deus, porque o devocional nada mais é que o momento que você para orar e ler a Bíblia. Eu sei que tem aquele estilo de livro agora, muito famoso, né, que se chama devocional, que o que é aquele livro? Alguém lê um texto da Bíblia, foi inspirado por Deus para escrever uma reflexão, uma análise, um estudo, e colocou ali para você de uma forma mais esmiuçada. E eu indico você ler um devocional se você está começando na sua leitura bíblica, até para te ajudar a entender algumas coisas da Bíblia. Mas se você já é uma pessoa leitora da Bíblia, que você já entende a Bíblia, porque, gente, eu passei a entender a Bíblia depois que eu li ela 5 vezes. Lá na 6ª vez, eu li e eu falei assim, gente, isso aqui estava aqui o tempo todo e eu não tinha visto. Porque a Bíblia é algo que vai se revelando aos poucos para você. E ela nunca para de se revelar a você. Então, quero desafiar você, igreja, a entender que você vai ler a Bíblia para o resto da sua vida. E é
muito legal você colocar metas. Ler a Bíblia em 1 ano. Eu não sei quem viu aqui que eu botei uma meta no grupo do WhatsApp da igreja, que eu coloquei para você ler a Bíblia toda em 150 dias. É uma coisa assim doida. Mas, pastora, por que você faz isso? Porque eu estou falando só de leitura. Você não vai estudar, você não vai meditar, não vai refletir, você vai ler. Porque quando você lê ela de novo, Deus vai revelando para você. E quando você parar assim, agora sim eu vou estudar essa porção da Bíblia. Por causa das vezes que você já leu, aquilo está guardado no seu subconsciente, aquilo está guardado na memória aqui de trás. E isso é tremendo. Então, persevere nas orações, persevere na sua vida com Deus, persevere. A oração é como uma respiração da alma, pois é por meio dela que nos conectamos a Deus, que abrimos o nosso coração e recebemos a direção, força e consolo. Então, todo mundo entendeu que a primeira marca do Pai, ou do cristão cheio do Espírito Santo, é que você precisa perseverar e se dedicar no estudo da palavra, que é no ensino aqui dos apóstolos, nesse caso aqui era dos apóstolos, mas hoje é a Bíblia, no estudo da Bíblia, na comunhão, mas qual? Fala, gente. Parte do pão e? Mas qual? Comunhão e nas orações. Eu quero que isso grave no seu coração, porque você, pai, precisa se dedicar e você precisa perseverar nesses detalhes que são vitais para a sua vida espiritual. Pena que não tem um fundinho, né, para botar aqui na pregação. Então, a primeira marca foi perseverança. Continuando aqui no texto, no versículo 43, vai falar assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A segunda marca é o temor. Pai, você precisa ser uma alma temente a Deus. Cristão, você precisa ser uma alma temente a Deus. Em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui essa palavra temor, ela dá esse entendimento de um medo reverente, de uma profunda admiração e respeito, consciência da grandeza e da santidade de Deus. Não é um medo de ir para o inferno, não, é um respeito, um temor, um assombro reverente diante das obras, da presença divina. Quando nós somos conscientes de Deus, de sua identidade, do seu poder, de sua soberania, de de sua manifestação, da sua presença, somos tomados por esse temor, por essa admiração. Esse temor a Deus nos faz viver como alguém que vai prestar contas das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, aos pais, nessa noite, eu quero dizer para você, esse temor a Deus é o que vocês precisam carregar, pois as decisões que vocês tomam impactam a vida da família de vocês. As escolhas que vocês fazem impactam diretamente a sua esposa, os seus filhos. E um dia, eu creio que você precisará prestar contas a Deus pela família que Ele te deu. Quantos de nós, talvez seja homem, mulher, na fase em que estava solteiro, orava a Deus por uma família, orava a Deus por um cônjuge, orava a Deus por filhos, e hoje você tem esse cônjuge, você tem esses filhos, mas você não vive priorizando eles, guardando eles, protegendo eles. Lembra que eu falei que você, pai, é o telhado da sua casa? Qual é a função do telhado? Proteger, guardar.
A função do telhado é proteger a estrutura, o fundamento, os pilares. É proteger toda a parte bonita, o acabamento, é proteger o lugar. Meu sogro tem uma casa, que uma parte da casa foi tirada o telhado. E aí você for lá, é aquela musiquinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Porque quando tirou o teto e veio a chuva, e veio o trovão, e veio o vento, foi derrubando tudo. As paredes, a pilastra foi derrubada. Porque sem o telhado, nada permanece no lugar. Você, pai, precisa ter essa marca de temor a Deus. Hoje Deus usa todos nós aqui para promover os seus sinais, as suas maravilhas, seus feitos. Não é só o pastor da igreja, ou a pastora, ou o apóstolo que Deus usa. Não, Deus usa você, Deus usa a mim, Deus usa todos nós. Porque só você está aonde você está. Por exemplo, nós temos o Rogério, que ele luta jiu-jitsu, e ele vai em lugares e ele conhece pessoas pela categoria dele, quando ele vai lutar, que eu nunca vou conhecer, porque eu nunca vou lutar jiu-jitsu. E ainda que eu tente fazer uma aula com ele quando começar a aula, vai começar, né, Rogério? A gente vai começar as aulas aqui de jiu-jitsu. E ainda que eu vá, tentar fazer uma aula, eu não vou alcançar o que ele já alcançou. Então ele vai em lugares que eu não vou, que o pastor Gessé não vai, que você não vai. Ele pode ser esse agente de Deus naquele lugar para promover sinais, maravilhas e feitos que honram o nome do Senhor. Então essa marca do temor precisa estar nele. Ele precisa ser um homem temente a Deus. Terceira marca, no versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles tinham um espírito de unidade. Não era só a vontade de ser unidade, de ser unidos. Não, eles tinham algo que os atraía para a unidade. Eles eram unidos. E aqui nesse texto, quando falam todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, esse tudo em comum fala sobre um coração, uma só mente. Fala sobre uma perfeita harmonia. Agir com o mesmo propósito e sentimento. Não é só sobre estar fisicamente juntos, mas é estar sintonizados espiritualmente. O pai cheio do Espírito Santo, ele é um com sua esposa. Ele vive junto com seus filhos. E vivem em comunidade, com um só coração e uma só mente. Aqui o escritor está falando sobre um estilo de vida daqueles que creem. É sobre permanecer juntos. Gente, unidade não é uniformidade. Não é sobre sermos todos iguaizinhos, com a mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesma barba. Em mim não seria barba, né? Não! Mas é sobre a gente ter as nossas particularidades e mesmo assim estarmos unidos em Cristo. A gente, todos aqui terem uma concordância. Por exemplo, quando todos aqui concordam que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é fechada, ela é perfeita. Embora cada um aqui viva num lugar diferente, use uma roupa diferente, tenha um jeito diferente de pensar, nós estamos concordando unicamente aqui, todos unidos, que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, amém? Então essa unidade, você precisa ser um pai com sua esposa. Eu sei que é difícil, eu sei, mas você precisa ser um com ela. E tudo o que isso significa. Vou dar um exemplo particular meu. Teve uma fase que o pastor Gessé decidiu fazer uma faculdade de psicologia, e na época não tinha faculdade de psicologia pública em Macaé, eu acho que ainda não tem. Então ele só tinha a opção de fazer na Estácio, e por 5 anos eu precisei escolher
não comprar roupa para mim, não gastar com coisas assim que eu queria, não ter coisas que eu queria, porque nós tínhamos uma meta em comum. Qual? Pagar a faculdade dele mensalmente. Então não tinha essa de que eu trabalho, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Não. Somos um. E quando ele terminou a faculdade, eu falei, amor, então nós precisamos agora entrar em concordância juntos, que a nossa próxima meta é trocar nosso carro. E aí a gente decidiu junto fazer um consórcio. Então juntos, a nossa meta é uma só. Não tem essa de que eu quero comprar um negócio da moda, o que está na moda e acabou. Não, eu tenho que virar para ele e falar, amor, as nossas finanças permitem que eu faça isso? E gente, isso não diminui a mim não. Porque quando o carro novo chegar, eu vou amar dirigir o carro novo. Entende? Somos um. E ele não ficou diminuído por eu ter falado para a gente se unir para comprar o carro. Eu não fiquei diminuída, eu não fico diminuída quando eu tenho que virar para ele e falar, amor, então, eu posso comprar tal coisa? Eu gostaria de comprar tal coisa. E ele vira para mim e fala, amor, a gente não tem dinheiro para isso. Tá bom, quando a gente tiver dinheiro, você fala? Porque é sermos um. Nós não somos competidores. A gente é um. E isso envolve diálogo, isso envolve conversa. Às vezes eu tenho que virar e falar assim, por favor, amor, eu quero muito comprar tal coisa. E aí ele fala, tá bom, amor, vamos comprar. Mas eu falo isso, mas eu não sou muito de gastar, não. Às vezes ele que tem que falar, amor, acho que você está precisando de uma calça nova. Essa que você está usando já deu, né? Ela já sai sozinha. Isso é ser um. Você precisa ser um com a sua esposa. Porque você precisa viver uma unidade com seus filhos. E aí, você vai saber o que é viver em comunidade. Então, você precisa ter essa marca. A marca da unidade. E não é uma marca externa. Aqui eu não estou falando sobre marcas externas. Eu estou falando sobre uma marca da sua alma, no seu espírito. Pastora, mas eu não sou assim. Eu sei, porque o pecado faz a gente ser egoísta e individualista. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, todos os dias, Ele abre a porta para você ser diferente, para você mudar, para você fazer diferente. Então, mulheres, se você tem dificuldade de se submeter ao seu marido, faça um propósito com o Senhor. Faça um voto com Ele. Pega a mão assim do seu marido, bota na sua cabeça e declara, eu me submeto ao meu marido. Eu amo o meu marido. Eu não tenho dificuldade de me submeter a ele. Pastora, mas eu vou estar mentindo. Não, você vai estar profetizando. Você vai estar lançando palavras proféticas sobre a sua vida, que você se submete a seu marido. E você é feliz com isso, porque o mundo quer dizer para as mulheres que elas não são felizes ao se submeterem aos seus maridos, mas isso é mentira. É mentira. Por quê? Eu estou falando, o marido é o telhado. E tudo que uma mulher quer é se sentir amada, segura, valorizada, cuidada, protegida. E fora do telhado você não é nada disso. Então não vai na onda do mundo não, vai na onda da Bíblia de Deus, amém? Quarta marca, já estou terminando, gente. Olha, eu tenho gostado de falar, vocês me perdoem, mas já estou terminando. Quarta marca, vamos lá para o texto, versículo 45. Diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, a quarta marca de um pai cheio do Espírito Santo, a quarta marca de um cristão cheio do Espírito Santo, é um espírito generoso. Lembra, no início eu falei que eu ia falar sobre generosidade. Compartilhar livremente, sem apego, considerando os bens como disponíveis para servir aos outros. É um espírito de despreendimento, a partilha voluntária. Lembra? Eles perseveravam em partilhar. A quarta marca de um cristão cheio do Espírito Santo é um espírito generoso.
Você precisa, pai, ser generoso com a sua família. Você precisa ser generoso com a sua casa. Às vezes você é generoso com os colegas do seu trabalho. Às vezes você é generoso lá no futebol, mas você não é generoso na sua casa. Às vezes nós somos generosos fora porque a gente quer ostentar uma imagem. Afinal de contas, o que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? E às vezes dentro da sua casa, porque a sua esposa, ela vai entender, ela vai compreender. O meu filho vai entender, o meu filho vai compreender. E você acaba não sendo generoso com aqueles que estão com você no dia mau, no dia bom. Então, seja generoso com a sua família, pai. Quando você for generoso, você vai viver algo tremendo. Aqui, nesse texto, eu quero dar uma ênfase à parte final que fala assim: à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles eram generosos à medida que a necessidade aparecia. Talvez você acabe querendo fazer, como eu disse, pelo outro, que você não faz com a sua família. Certa vez eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito chocada. Uma pessoa que falou que ela tirava da casa dela, ela tirava dos filhos para poder ajudar os de fora. Então essa pessoa, ela não tinha em quantidade abundante para ajudar os de fora. Ela prejudicava os filhos para poder parecer legal, para poder ter uma imagem de alguém que essa pessoa não era. Não faça isso. Não, isso não honra a Deus. Isso não é generosidade. Generosidade é quando você tem, e você tem extra, e alguém aparece na sua casa, alguém aparece na sua igreja, você fica sabendo de que alguém precisa e você ajuda. Generosidade é quando você, vamos dizer assim, você recebe aquele dinheiro que você não estava esperando. E aí, vamos dizer assim, você não tem mais nada, nenhuma conta para pagar, nada. E aí você pega uma parte daquele dinheiro e você ajuda aqueles que necessitam. Uma coisa muito legal que, assim, um dia eu sonho da gente fazer como igreja é ajudar as pessoas a construírem suas casas próprias. Meu sonho é que um dia a gente chegue à maturidade na igreja, em que você que tem um terreno, e às vezes você não faz ideia de como que se constrói, aonde que você começa esse processo de construção. Você já entrou em cada furada, já perdeu cada dinheiro, porque você não sabe o que fazer. E tem irmãos aqui na igreja que sabem. Tem irmãos aqui na igreja que entendem de construção. E a gente se unir para ajudar os irmãos aqui da igreja a sair do aluguel. Já pensou? Isso é generosidade. Generosidade não significa só dinheiro. Às vezes é compartilhar o que você sabe. As informações que a gente tem. Às vezes você tem um terreno. E tem pessoas aqui que sabem a informação que você precisa fazer para conseguir tirar, né, a sua casa do papel. Tem muitos aqui que tem um terreno e tem a casa lá desenhada linda no papel. Mas pensa assim, eu preciso ter muito dinheiro sobrando para poder construir essa casa. E às vezes não. Eu não sei, tá, gente? Eu estou falando de algo que eu não sei. Mas eu sei que tem irmãos aqui na igreja que sabem. Isso é generosidade, isso é partilhar, isso é comunidade. Nós temos empresários aqui na igreja. Partilhar também é você comprar com o empresário. Ao invés de você, vamos dizer assim, comprar com uma pessoa desconhecida, você comprar com alguém que você conhece. Eu poderia aqui enumerar, nós temos uma irmã com loja, nós temos irmãos aqui que tem coisa de carro, enfim. Você poderia... Isso também é generosidade, isso também é partilhar, isso também é comunhão, é comunidade. E isso precisa ser uma marca na nossa vida. E eu quero, assim, finalizar essa parte aqui da generosidade, falando sobre a matemática do Senhor.
Sim, existe uma matemática espiritual. E muitos homens fizeram mau uso dessa matemática, levando muitos ao engano. Porque as pessoas, elas esquecem que Deus vê o coração. Quem lembra da história de Jesus com a viúva que deu as moedinhas? E no texto fala que Jesus estava observando todos que iam dar a oferta. E Jesus chega para os discípulos e fala: aquela velhinha deu mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Então Deus vê o coração. Que matemática é essa, pastora? É a matemática que quanto mais você dá, quanto mais você doa, mais você recebe, mais você é abençoado. Certa vez, porque eu, irmãos, sou uma pessoa bem racional. Eu tenho um lado profético que às vezes vocês veem aqui na igreja, mas esse lado profético luta com o meu lado racional, né? E certa vez, muito em alta as pessoas falando, né? Dê R$1.000 que Deus vai multiplicar. Você vai dar R$100 e Deus vai multiplicar. E você vai ver o que você vai viver na sua vida. Eu questionava muito Deus, né? Falava por causa desses homens que abusam das pessoas, né? E um dia eu dei uma oferta aqui no altar e era a melhor oferta que eu podia dar. E eu fui abençoada, eu preguei numa igreja e a pessoa veio e me deu uma oferta que eu não esperava. E aquela oferta era 10 vezes mais o valor da oferta que eu tinha dado. E Deus ministrou no meu coração falando assim: quem te disse que eu não posso fazer? Então eu quero dizer, igreja, que Deus pode fazer. Mas tudo depende do seu coração. Com Deus não se barganha. Com Deus não faz moeda de troca. Com Deus você age na fé, crendo, debaixo de uma palavra dEle. Porque Deus cumpre a palavra dEle. Porque aí você vai dar uma oferta: vou dar porque a pastora falou e eu quero receber 1000 vezes o valor que eu dei. Aí você não recebe e vem me cobrar. Não, você não vai fazer nada porque eu estou falando, não. Mas eu quero desafiar você a se abrir para você viver algo sobrenatural com Deus. Não é comigo não, porque eu não sou nada aqui nessa terra. Mas Deus faz, Deus pode. E aqui a marca da generosidade é essa marca dessa matemática que eu estou falando, que às vezes você pode... Gente, é o seu coração. E você pode plantar com o seu coração uma semente e Deus fazer nascer uma árvore frutífera que você olha e fala: Deus, mas eu dei uma semente tão pequenininha, mas era uma semente do seu coração. Porque a generosidade, é o que eu estou falando, é um espírito generoso. Você é generoso, você é com a sua família, com a sua igreja, com você. Você é generoso, essa é uma marca sua. E eu lembro que uma pessoa às vezes falou, né? A igreja é a cara do seu pastor. Se você é a cara do seu pastor, então você é generoso, porque você tem um pastor que é generoso. O pastor Gessé é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E eu estou falando isso porque quando eu fiz 30 anos, eu não sei de onde que ele tirou essa ideia. Ele decidiu que ele ia me dar 30 presentes. E quando eu fiz 30 anos e eu acordei, ele me deu 30 presentes. E não foi assim 30 brincos. Não, ele me deu 30 presentes diferentes. E não era coisa de xing-ling, eram presentes. Você tem um pastor generoso. Ele é generoso com a igreja. Às vezes ele é generoso e eu falo: não faça isso. E ele fala: mas Deus tocou no meu coração. E aí fica aquela coisa, né? Mas aí não tem mais, não tem o que falar. Se Deus falou, ele tem que fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
a marca da generosidade. Seja intencionalmente generoso. Pergunte a Deus: Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Não importa que bênção que seja, seja um instrumento do Senhor para abençoar alguém. E às vezes, gente, abençoar, eu não estou falando só de dinheiro, não. Às vezes, do nada, Deus fala umas coisas comigo, faça tal coisa, né? Igual eu levei uma vez para o culto das preciosas, eu trouxe uma caixa de bijuteria que eu tinha, que eu não estava mais usando. E eu trouxe a caixa de bijuteria e eu falei: Deus, eu vou dar isso aqui para quem? Senhor, quem será que orou pedindo uma caixa de bijuteria? Porque na minha cabeça era uma coisa tão pequena, né? Quem será que orou? E aí no dia, aqui no culto, eu falei: gente, então, Deus tocou no meu coração para eu trazer essa caixa, porque alguém, né, pediu a Ele. Agora, quem foi? Aí minha irmã até brincou comigo: Isadora, você foi ousada, porque vai que um monte de gente tinha levantado, né? Aí eu acho que não, porque quem vai orar por uma caixa de bijuteria? E tinha uma irmã da igreja que naquele mesmo dia tinha falado com o Senhor: Senhor, eu acho que eu mereço uma caixa de bijuteria maior, né? E ela falou brincando. Deus responde todas as orações. Não importa se você falou brincando ou se você falou sério. Deus é um Deus que responde. E eu falei de algo, gente, pequeno, vocês concordam comigo? Se Deus é Deus que responde no pequeno, Deus é Deus que responde no grande. Mas a gente precisa agir com fé. A gente precisa dar o passo de fé. Quinta marca: congrega fielmente. Versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Estar reunido com propósito espiritual, seja no espaço público aqui do culto ou no ambiente íntimo de casa. Aqui na igreja nós temos os pequenos grupos. Fica de pé quem tem um pequeno grupo, quem lidera um pequeno grupo. Todos que lideram um pequeno grupo, até, né, as mulheres, os homens. Não, fica de pé, não senta não. Igreja, olhe para eles, procure eles no final do culto. Pergunta onde que eles moram, quando que é o GP deles, se vocês podem participar. A Maria Alice e o Marquinhos têm um GP de casais maravilhoso. Eu quero ver o dia que esse GP de casais vai multiplicar e vai abrir outros GPs. Já estou lançando a semente. Porque, podem sentar, porque isso é bíblico. O Pai cheio do Espírito Santo, Ele congrega fielmente, e não só no culto domingo, Ele congrega fielmente participando, partindo o pão de casa em casa, então nos pequenos grupos. Aqui esse texto está falando sobre isso, sobre você ter um estilo de vida que congrega na igreja, você ter um estilo de vida que participa dos pequenos grupos, que está lá, que ouve a palavra. Somos igreja no dia a dia, nos pequenos grupos. Se comprometa a viver a fé em comunhão, participe fielmente dos cultos, participe de um GP. O reino de Deus, no reino de Deus, relacionamentos não se mantêm à distância, eles florescem na presença. Sexta marca, o louvor já pode subir. No versículo 47 diz assim: louvando a Deus. Então a sexta marca de um pai cheio do Espírito Santo é que ele é um adorador. A adoração na igreja primitiva não era apenas uma parte do culto, ela era o estilo de vida deles. Louvar a Deus, engrandecer a Deus, declarar publicamente. Louvor, essa palavra significa elogio. Embora a gente associa a música, louvor, quando você louva ao Senhor, na verdade você está elogiando o Senhor. Então toda vez que você vai falar: Senhor, Tu és bom, Tu és belo, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, você está louvando ao Senhor. Então, a sexta e última marca do Pai cheio do Espírito Santo é que Ele é um adorador.
Louvar a Deus, engrandecê-lo e declarar publicamente sua grandeza era algo natural. Isso transbordava para fora das paredes do templo. E qual foi o resultado disso? As pessoas percebiam. As pessoas percebiam. E eles alcançavam as pessoas. E eles tocavam as pessoas. Porque, querido, é impossível você louvar ao Senhor, você adorar ao Senhor, e por contrapartida, você é cheio do Espírito Santo, você reclamar, murmurar, ser grosseiro, responder mal, ser uma pessoa carrancuda. Impossível. Porque o Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo traz paz. O Espírito Santo muda a nossa expressão. E aqueles que convivem com a gente é tocado por isso, por essa paz, por essa tranquilidade, por essa presença. Então, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Então, para recapitular, as 6 marcas de um pai cheio do Espírito Santo, as 6 marcas de um crente cheio do Espírito Santo, é que ele persevera, ele é temente a Deus, ele vive em unidade, ele é generoso, ele congrega fielmente e ele é um adorador. E aí no final do texto, no versículo 47 termina assim: contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Podem se colocar de pé. Um pai que é cheio do Espírito Santo alcança a simpatia e o favor de toda a sua família. O pai que é cheio do Espírito Santo, o pai que tem essas 6 marcas, ele alcança a graça da sua família, dos seus parentes, daquele que convive com você. Assim, a igreja de Atos nos mostra que quando o povo de Deus vive em comunhão sincera, adora com alegria e serve com generosidade, o resultado é inevitável. Conquistamos a simpatia daqueles que nos cercam. Não por estratégias humanas, mas porque a presença de Cristo é visível em nós. Se quisermos ver a salvação acontecendo todos os dias, precisamos ser a igreja que inspira a confiança, que atrai a vida, que atrai pela vida transformada e que exala o perfume de Cristo. Que a nossa fé não seja apenas professada, mas também percebida, vivida, compartilhada. E por isso que eu pedi o louvor para cantar aquele louvor no início. Porque, gente, se tem uma coisa que grava na nossa mente, que gruda no nosso cérebro, é a tal da música. Nada melhor gruda mais. Então, quando ele termina aqui falando que a nossa fé não seja apenas professada, ou seja, que o nosso louvor não seja um momento de lágrimas vazias, sem o avivamento, que o nosso louvor não seja fingido, só de lábios, com o coração esquecido. Não, que a gente tenha uma fé forte, uma fé consolidada, que todos aqui nessa noite sejam conhecidos lá fora, pela sua família, pelas pessoas que trabalham com você, como esse cristão que tem essas marcas. Um cristão que é adorador, um cristão que congrega assim fielmente, porque afinal de contas ele não é levado pelos ventos da vida, e ele congrega, ele faz parte de uma família, que é a família espiritual. Que o cristão, que vocês tenham um espírito generoso, principalmente com a sua família, que a sua generosidade não seja só com os de fora, para aparentar algo que você não vive, mas que você seja generoso com a sua família, com a sua esposa,
com os seus filhos. Que você venha viver essa unidade também na sua casa, também com a sua esposa, com seus filhos, e que essa unidade ela se estenda à sua igreja. Somos uma só igreja, somos a noiva de Jesus, não só no domingo, quando a gente se reúne, mas em todo e qualquer lugar. Que você tenha a marca do temor ao Senhor, porque você sabe, todos nós cristãos vamos prestar contas a Deus. Tem um texto na Bíblia que eu não lembro agora, que fala que a gente vai prestar contas a Deus de cada palavra inútil que saiu da nossa boca. E toda vez que eu lembro disso me dá um temor, me dá um tremor, um temor, porque eu penso, meu Deus, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que saem da minha boca, porque um dia eu vou ter que prestar contas diante de Deus. Gente, se tem algo que eu tenho muito é temor. Temor ao pregar, temor na administração da igreja, temor na liderança das mulheres, porque eu sei, como pastora, que um dia Deus vai virar para mim e vai falar, presta conta aí do que você fez com o que eu te dei. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito temor e eu busco sempre a Deus, a direção, aquilo que Deus quer fazer com a igreja. Eu tenho muito temor, irmãos, saiba disso. Saiba que você não tem uma pastora que deixa a vida leva eu. Não, você tem uma pastora que é comprometida, que tem temor. E a última marca, que foi a primeira que eu falei, que essa marca da perseverança e da dedicação esteja na sua vida. Querido, se dedique à leitura da palavra. Toda vez que você pensar assim, não gosto de ler, repreenda em nome de Jesus, eu gosto de ler, adoro ler, amo ler. Porque tentam incutir na sua cabeça esse pensamento do inferno. Não gosto de ler. Senhor, eu amo ler. O Senhor sabe, Pai, eu amo a leitura, Senhor, me ajuda. E começa a mudar o seu pensamento. Porque a Bíblia é palavra de vida. E é de Gênesis a Apocalipse. Mas se você nunca leu, eu aconselho você a ler o Novo Testamento. Eu desafiei a irmã Cristiane a ler o Novo Testamento em 90 dias. Aí depois eu virei para ela e falei, lê de novo. Não, pastor, eu vou para o velho. Não, não vai para o velho não, continua a ler. Lê o Novo Testamento, irmão, até você, assim, umas 5 vezes, sabe? Lê o Novo Testamento, lê o Novo Testamento, o Novo Testamento, o Novo Testamento, o Novo Testamento. Depois que você estiver entendendo o Novo Testamento, aí você lê o velho. Amém? Mas, gente, leia a Bíblia. Se apeguem ao Senhor, se apeguem a Deus. Deus é esse ser soberano. Se apegue a Ele, porque é um privilégio. Você vive um privilégio de poder ter esse relacionamento com Deus íntimo. Você tem o privilégio de ter quantas Bíblias você quiser, e ter as versões que você quiser, e ter a Bíblia do jeito que você quiser, e não tem problema você usar a Bíblia no celular ou no computador, não tem problema. Só por favor leia a Bíblia, só por favor se dedique na comunhão, se dedique na generosidade, se dedique nas orações. Quando a igreja que fizer a torre de oração, você não precisa botar o seu nome lá não, só vem e ora. Porque eu sonho que um dia, gente, eu sou uma sonhadora, gente. Mas uma vez eu falei que eu sou uma sonhadora, eu sou realizadora também. E eu tenho muitos sonhos. Esses dias eu falei com Milene, eu durmo pensando na igreja, eu acordo pensando na igreja, eu vou trabalhar pensando na igreja, e eu venho para a igreja pensando na igreja. A minha vida é fazer a obra de Deus. A minha mente, gente, tudo é obra de Deus, é tudo para Deus, é tudo com Deus, é tudo por Deus, porque para Ele vale a pena, para Ele faz todo sentido. E eu quero convidar você a ser assim também. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho uma pergunta que eu faço para as minhas discípulas, eu vou fazer para vocês também. Coisa assim, vou estudar ou vou atender ela? E ela está numa fase que ela está grudada em mim. E às vezes eu tenho que sair de casa, porque senão eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar, porque ela está numa fase grudada em mim. Mas quando eu estou em casa, o Espírito Santo fala comigo, cuida dela, olha para ela,
Cuida dela, dá atenção para ela. Então, querido, ouça o Espírito Santo. Não pense que é coisa da sua cabeça, ouça o Espírito Santo, busque Ele. Porque todos os dias Ele vai falar com você. Ele vai falar o que você precisa. E nesse momento, eu quero orar. Eu gostaria de chamar todos os pais que estão aqui a vir aqui na frente. E eu gostaria de chamar os pastores, os evangelistas, os intercessores, para que todos os pais sejam orados.